Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o host Frederico Cordeiro, pastor da Igreja Judaico-Messiânica Beit Shalom. Ô, Frederico, você está trazendo coisas, assim, não são novas, não são novas. São polêmicas, né? Mas o conhecimento não pode ficar escondido, né? Então é bom que se... Agora, as alusões, veja bem, você se refere à Torá. A Torá é o texto clássico, é o texto fundamental da fé judaica, não é? Exatamente, é a base das escrituras. Ela se refere aos 5 primeiros livros do Pentateuco, que se atribui teriam sido escritos por Moisés. Exatamente. Agora, disse que a Torá tem pelo menos 4 níveis de compreensão. Verdade. Mesmo no sentido mais literal, que a pessoa lê para aquelas pessoas de menor compreensão, e a gente vê inclusive muito evangelho às vezes embarcando só na interpretação literal. Exatamente. E existem níveis mais profundos. Existe. Por que essa codificação, esse hermetismo? Na Torá está ali a assinatura do Eterno, né, codificado como prova, como se ele escrevesse o livro e falasse, foi eu, né, que escrevi. Então você pega de Bereshit, quer dizer no princípio, você pega de Êxodo, há códigos ali. Então o interessante é que quanto mais você cavar, você nunca vai conseguir extrair todo o conhecimento da Torá. Então, de tão complexa que é. Porém, a Torá também é escrita numa linguagem mais simples para atender e atingir a todas as mentes. Então, o mais interessante é o 4º nível, né, que é o Sod. O Sod é os textos, o que está ali oculto dentro da Torá. A Torá, nós cremos que não é simplesmente um livro meramente inspirado, mas a Torá ela é ditada, né, letra por letra, sem espaço, sem ponto, sem vírgula. E aí você consegue extrair algumas informações essenciais da Torá. Visto que a Torá é a base das Escrituras. Quando o mestre Yeshua, o Salvador da humanidade, ele disse, se não falar, né, pela lei e pelos profetas, jamais vereis a alva. Pela lei, ele usou Torá, né, e pelos profetas, Navim. Então, quer dizer, isso vai da primeira letra de Gênesis à última de Malaquias, visto que não existia ali a Brit Hadashah, a nova aliança, né? Então, da Torá como templo, o templo, o Beit Hamikdash, era sagrado, todo o templo, porém havia nível de separações, e tinha o Santo dos Santos, o Kadosh HaKadoshim, que era mais sagrado dos que eram sagrados. Então, Santo do Santo em hebraico quer dizer o separado dos que já eram separados. Então, assim, a Torá. Nós temos a Torá, nós temos os Ketuvins e nós temos a Brit Hadashah. A nova aliança, que é nada mais uma confirmação da Torá, né? O apóstolo Shaul, conhecido como Paulo, que escrevendo como você vai, como você está guardando a lei, está guardando a Torá. Então, os profetas também, que vão de Yehoshua, Josué até Malaquias, escreviam baseado na Torá. Se um rei, porventura, estava guardando a Torá, o profeta ia, porque foste fiéis à Torá do Eterno, virá a bênção. Se o rei, porventura, estivesse transgredindo a Torá, iam até o rei, os profetas, e ali ele repreendia veemente aqueles reis. Então tudo vem da Torá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero ver até que ponto isso é um caráter alegórico. Veja bem, há quem diz que mais importante é do que a própria confirmação histórica de Jesus, que é um personagem historicamente, existem até questionamentos fora dos registros religiosos sobre a existência desse ser. Mais importante é a mensagem e a fé que ele inspira no coração da pessoa, que faz a pessoa buscar o amor, se entender que Deus é amor. Não há um aspecto muito alegórico nisso, não, porque se a gente for olhar a história do povo judeu, principalmente a história do Velho Testamento, é uma história que deveria, em algumas circunstâncias, ser proibida para menor de 18 anos. É uma história de quando Moisés desce o monte com as tábuas sagradas, ele já encontra o povo idolatrando. É um povo que frequentemente se desviava dos caminhos. Como esse era o povo de Deus? Olha só, é um povo que teve um privilégio, né, de divulgar a fé, e de certa forma divulgou. Porque hoje a fé no Eterno de Israel é uma das maiores religiões do mundo. Porém, a Torá é a palavra do Eterno, mas não esconde a servenguice do homem. O importante é que o Senhor quis encerrar todos debaixo do pecado, para agora crer num Salvador. Se você achar que você se você não vê, né, o seu defeito, a Torá, o que é o mandamento? É como se fosse um espelho que você, ao olhar, conseguisse te enxergar,
Então, quando você olha para a Torá, para o Decálogo, para os 10 mandamentos, você vê que você ou é um ladrão, ou é uma prostituta, ou é um mentiroso. Então, de certa forma, mostra o seu erro. Agora, a Torá é interessante. Os 10 mandamentos, ele te mostra o seu erro, mas ele não tem o poder de te limpar, como o espelho mostra, né, te reflete, mas não te limpa. Aí você passa a ter a necessidade de um Salvador. Então, este é o maior propósito da Torá. A Torá é um livro fascinante, né? Você vê hoje... Só um detalhe. Que a velha questão que se coloca na figura específica de Jesus, Yeshua, né? Yeshua. Qual é a tese que existe a respeito do sumiço dele no registro bíblico, dos 13 aos 30? Ah, sim. Olha só, são 2 datas ali importantes para o judaísmo. Visto que há uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Bar Mitzvah foi a iniciação do jovem. Exatamente. Ele vai fazer a leitura pública da Torá, e isso foi relatado no livro de Lucas, né, que o Messias ele se apartou e estava lá no templo. Ele fala para a mãe dele: não sabia que competia eu estar na casa do meu pai, eu fazer o meu Bar Mitzvah, né? Significa Bar Mitzvah, filho da lei, ou dos mandamentos. O Bat Mitzvah, que é a menina, né? Isso, a menina com os 12 e o menino com os 13. Então, veja que narra ali uma parte importante, que ele é sujeito à lei do pai dele, né? Do Eterno de Israel. E depois ele reaparece aos 30, porque, de acordo com a Torá, de acordo com os ensinamentos de Israel, aos 30 anos, Davi recebeu o reino. Né? Aos 30 anos, um sacerdote, ele estava na idade apta para assumir o sacerdote. Ele já está numa experiência e ainda tem vigor físico. Um sacerdote, a vida dele funcional como sacerdote era até os 50, dos 30 aos 50. E o Messias foi ungido pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, exatamente com 30 anos. Então, o importante é mostrar essas 2 datas. Nessa fase, então, ele se recolhe uma vida mais modesta e mais anônima, então. Exatamente. Exatamente. Isso como prova que quebra essa teologia de 100% Deus, 100% homem. Né? Porque ele só faz os seus milagres, o seu primeiro milagre depois da sua unção. Aí ele fala: fui ungido para evangelizar os povos. Aos 30 anos. Aos 30 anos. Bem, eu agradeço muito, Frederico, a sua disposição de estar conosco esses dias, conversando esses assuntos. A gente espera ter oferecido também, através das suas palavras, algum tipo de esclarecimento, a origem da nossa fé, né, da nossa percepção do que é essa personagem, Jesus. Como eu disse, o mais importante é a mensagem que a gente espera que contagia os corações humanos. Verdade, eu agradeço a oportunidade, né? Saúdo a todos, né, com Shalom Aleichem, paz seja convosco, e que fiquem essas palavras, né, nos corações das pessoas. Em 9 minutos a gente contou com a presença do Rush Frederico Cordeiro, pastor da Igreja Judaico-Messiânica Beit Shalom. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender